Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje a gente vai falar sobre as doenças do sistema respiratório. As doenças do sistema respiratório. Todos os dias, nossas vias respiratórias estão expostas a uma grande variedade de partículas microscópicas e agentes perigosos que não costumam ser visíveis a olho nu, poeira, ácaros, fungos, entre outros. Além disso, também existem os riscos de contaminação causados por vírus e bactérias. É assim que surgem as incômodas doenças respiratórias, trazendo consigo sintomas desconfortáveis, como inflamações, congestionamento das vias nasais e aéreas, tosse, espirros, entre outros. De maneira geral, essa condição afeta todas as pessoas. No entanto, existem indivíduos que apresentam um histórico clínico e maior predisposição genética para desenvolver esse tipo de problema, além de pertencerem a grupos determinados, como crianças e idosos. O que são as doenças respiratórias? As doenças respiratórias são as enfermidades que atingem os órgãos e as estruturas do sistema respiratório, como as vias nasais, a faringe, laringe, brônquios, traqueia, diafragma, pulmões e os alvéolos pulmonares. Esses distúrbios, eles causam inflamações e irritação na região respiratória, além de provocarem a obstrução das vias aéreas, de forma a dificultar a passagem do ar e impedir a respiração completa. As defesas do nosso organismo. De uma maneira geral, a inflamação, sendo ela causada por um alérgeno ou um micro-organismo, ela é uma resposta do nosso sistema imunológico, que a gente costuma chamar de sistema de defesa. É uma resposta a um organismo ou uma substância estranha. Essa resposta, ela estimula a liberação de substâncias, gerando a inflamação das vias respiratórias. A inflamação, ela provoca o inchaço das mucosas e acaba obstruindo a passagem do ar, dificultando a respiração e causando um acúmulo de muco nas vias respiratórias. O muco é uma substância que favorece o crescimento de bactérias, formando uma secreção amarelada, esverdeada e com cheiro característico. No caso de uma alergia, ela pode evoluir para uma infecção bacteriana. E no caso de uma sinusite, ela pode evoluir para uma bronquite ou pneumonia, caso não seja tratada adequadamente. Existem doenças respiratórias que são de fácil tratamento, enquanto outras podem ser ou se tornar crônicas, precisando de acompanhamento clínico por um longo período de tempo ou até mesmo por toda a vida. As doenças respiratórias são uma das principais causas de morte em todo o mundo. Por isso é importante se cuidar e prevenir, garantindo que sua família e entes queridos fiquem sempre saudáveis e longe dessas enfermidades. Agora nós vamos falar quais são as principais causas das doenças respiratórias. A gente vai falar sobre algumas substâncias que são consideradas alérgenos e também de substâncias químicas e micro-organismos. O cigarro. Ele apresenta centenas de substâncias nocivas que vão enfraquecendo e destruindo o sistema respiratório. Algumas dessas substâncias são o monóxido de carbono, o plutônio, nitrosaminas, policíclicos, metais pesados, benzeno, níquel, arsênio, acetato de chumbo, entre muitas outras micropartículas. As infecções virais, elas atacam alguns órgãos do sistema respiratório, causando inflamações nos brônquios, nas vias respiratórias e nos pulmões. Os principais exemplos são a gripe, a pneumonia, sinusite e a rinite. Os fungos, eles são seres vivos que estão presentes de modo suspenso no ar, em ambientes úmidos, fechados e até mesmo incômodos, pouco ventilados, como armários, malas, porões, banheiros, cozinhas, azulejos e outros locais.
Esses pequenos organismos, eles provocam alergias e são responsáveis por desencadear episódios de rinite, bronquite, asma e até mesmo pneumonia. A poluição do ar. A má qualidade do ar, ela exerce influência direta no aparecimento das doenças respiratórias. O dióxido e o monóxido de carbono, eles são gases poluentes originados da queima de combustíveis fósseis, como gasolina e o petróleo. E quando eles são inalados, eles podem causar diversos distúrbios pulmonares. Os pólens são grãos microscópicos que estão em suspensão no ar e têm a função de fecundar as plantas. Eles podem causar alergias respiratórias por inalação, especialmente em pessoas que apresentam maior suscetibilidade. Os animais, os pelos, a saliva e a urina de alguns animais de estimação, como cachorros e gatos, são agentes alérgenos muito comuns. A barata provoca alergias em alguns casos e desencadeia o surgimento de doenças graves, como a asma. Os ácaros. Eles são pequenos aracnídeos não visíveis a olho nu que se alimentam de pele descamada, fungos e outras substâncias ricas em proteína. Os ácaros são os maiores causadores de alergias do mundo. Eles são encontrados principalmente em ambientes domésticos como colchões, travesseiros, tapetes, brinquedos de pelúcia. Estima-se que em 5 anos o peso de um colchão aumente 5 quilos pela presença e a proliferação de ácaros naquele colchão. O problema é que existem pessoas mais sensíveis a essas partículas minúsculas. Logo, elas desenvolvem reações alérgicas ao entrarem em contato com esses seres. Agora a gente vai falar sobre as principais doenças respiratórias. Nós vamos falar sobre algumas delas. Então, nós temos as alergias, asma, bronquite, sinusite, rinite, gripe, pneumonia, tuberculose e enfisema pulmonar, entre outras. As alergias. A alergia respiratória ela é uma reação exagerada provocada pelo sistema imunológico diante do contato com determinadas substâncias, conhecidas como agentes alérgenos, que a gente acabou de falar sobre alguns deles. Porém, nem todas as pessoas apresentam a sensibilidade a eles. Embora tais fontes causadoras de alergia sejam inofensivas para a maioria das pessoas, alguns indivíduos têm a predisposição genética a desenvolver um quadro alérgico. Logo, estas estão suscetíveis ao entrar em contato com esses agentes. Existe uma tendência muito grande de uma doença respiratória alérgica evoluir para outras doenças, como a sinusite, a bronquite e a pneumonia. A asma é uma doença inflamatória crônica muito comum em crianças, mas também atinge os adultos. Ainda não tem cura conhecida, mas é possível ter uma vida normal e saudável se a pessoa seguir o tratamento adequado e tomar alguns cuidados no dia a dia. Os sintomas, inclusive, eles podem desaparecer ao longo do tempo. Aqui na imagem ao lado, a gente tem um brônquio já suscetível à ação das citocinas, que é uma substância lançada quando a pessoa alérgica entra em contato com alguma substância que a gente falou que são os alérgenos. A ação dessa substância ela provoca o estreitamento do brônquio, que é o outro ao lado, já com a produção do muco também. A asma ela é classificada em 2 modalidades. A asma alérgica, que é desencadeada por agentes alérgenos, como pólen, poeira, mofo e produtos químicos. E a asma não alérgica, onde os principais gatilhos são o ar seco, o clima frio, o cigarro, o estresse ou algum outro tipo de emoção, pode ser emocional. Os sintomas da asma. Os principais sintomas dessa doença pulmonar são o chiado ao respirar, o aperto no peito, a tosse seca e a respiração curta e rápida. Complicações da asma.
A asma pode desencadear algumas situações graves, como insônia e ansiedade, alterações permanentes na estrutura e no funcionamento dos pulmões, tosse persistente, necessidade do uso de aparelhos de ventilação para respirar, hospitalização e internação e morte em casos mais graves, quando a pessoa não trata a doença e tem aí alguma complicação. A bronquite. A bronquite nada mais é que uma grave inflamação nos brônquios e nas vias aéreas, responsáveis por transportar o gás oxigênio até os pulmões. Então, desse modo, o espaço para a passagem do ar fica menor e a respiração se torna difícil e cansativa. Ela pode ser alérgica ou infecciosa. Os sintomas da bronquite. Os principais sintomas são a falta de ar, a irritação na garganta, tosse com secreção, chiado, dores no peito e dificuldade para respirar. Aqui na imagem ao lado, novamente, a gente observa um brônquio normal e um brônquio inflamado, onde tem a obstrução do ar e a produção de muco. A sinusite. A sinusite ela consiste em uma inflamação que ocorre na mucosa dos seios da face, a área do crânio composta por cavidades ósseas localizadas na região ao redor do nariz, nas maçãs do rosto e nos olhos. Ela pode surgir de uma rinite, por exemplo. Os sintomas da sinusite são a obstrução nasal com secreção, a pressão ou dor facial, a diminuição ou a perda do olfato, a dor de ouvido, dor no maxilar superior e nos dentes, tosse, garganta inflamada, náuseas, entre outros sintomas. Aqui na imagem a gente pode observar que no rosto a gente tem a cavidade óssea onde o ar passa para ser aquecido e umidificado. E nesses espaços, quando a mucosa está inflamada, acaba ocorrendo o acúmulo do muco. E esse muco ele vai sofrer a ação de bactérias, até mesmo presentes no ar, e vai começar aí uma inflamação. A rinite, ela é uma irritação associada a uma inflamação infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa interna no nariz. Os sintomas da rinite são observados aqui no paciente, a irritação dos olhos, do nariz, a coriza constante, coceira e ardor nos olhos, espirros, lacrimejamento. Na imagem a gente pode observar que a mucosa interna está toda inflamada. E como eu já citei anteriormente, a rinite ela pode desencadear outras inflamações, porque se houver o acúmulo do muco pela obstrução nasal, a inflamação pode seguir pelas outras vias respiratórias. A causa da rinite é decorrente principalmente do contato com vírus e bactérias e da exposição de alérgenos, como ácaros, poeira domiciliar, fungos, produtos químicos e de limpeza, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o resfriado, Covid-19 e a gripe. Apesar das semelhanças, vale salientar que a Covid-19, a gripe e o resfriado são 3 doenças virais que apresentam agentes causadores distintos, ou seja, eles são diferentes. Esses agentes, no entanto, eles podem ser transmitidos da mesma forma. O resfriado ele pode ser causado por diferentes vírus, sendo comum a infecção pelo rinovírus e pelo coronavírus, que é diferente do causador do Covid-19. A Covid-19 ela é causada pelo SARS-CoV-2 e em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde ela declarou pandemia de Covid-19. Os principais sintomas dessa doença são a febre, tosse seca e dificuldade respiratória. O período de incubação, que é o período entre o contágio e o surgimento dos sintomas, é de cerca de 14 dias. A transmissão ela ocorre principalmente por meio de contato com o doente, que ao espirrar ou tossir, elimina gotículas que podem contaminar outras pessoas e objetos. E ao tocar esses objetos contaminados e levar a mão à boca, aos olhos ou ao nariz,
o indivíduo pode infectar-se. Atualmente, não existe tratamento específico e nem vacina contra a Covid-19. A gripe influenza, ela é uma doença que afeta o trato respiratório e é causada por vírus influenza A, B e C, que além do homem, podem também causar doenças em aves e outros mamíferos. A gripe, ela apresenta um período de incubação de 1 a 4 dias e dentre seus sintomas a gente pode destacar a febre, a dor de garganta, coriza, dor de cabeça, tosse, fadiga, mal-estar e calafrios. É importante destacar que a gripe também pode apresentar complicações, como um agravamento de algumas comorbidades, como a asma, a sinusite, a otite e até mesmo as pneumonias, que pode inclusive levar ao óbito, principalmente em indivíduos imunocomprometidos, crianças e idosos. Geralmente na gripe, apenas os sintomas são tratados. Medicamentos antivirais só são indicados em casos específicos e para alguns tipos gripais. A melhor forma de prevenção contra a gripe influenza é a vacinação. A vacina contra a gripe influenza é disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde para os grupos de risco, como idosos, gestantes, crianças, portadores de doenças crônicas, povos indígenas, trabalhadores da área de saúde e da educação, entre outros. Uma sugestão a todos é que façam bom uso da vacinação contra a gripe influenza. Ela é muito importante, ela prepara, assim como qualquer outra vacina, ela prepara as defesas do nosso organismo. A nossa aula vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.